Você desperta, mas o corpo permanece imóvel, como se tivesse sido abandonado pela própria força. A mente se arrasta em meio a um nevoeiro pesado e tudo que pulsa dentro de você é a vontade incontrolável de ficar onde está. Escondido sob as cobertas, distante do barulho, longe das cobranças e das expectativas que esmagam, não se trata apenas de sono, é um esgotamento que se entranha nos ossos, no olhar, na alma. Uma exaustão que insiste em retornar, dia após dia, como uma sombra que não se dissipa. E então a pergunta ecoa: o que está acontecendo comigo? Enquanto o mundo grita pressa, produtividade e desempenho, algo dentro clama por silêncio, por pausa, por respiro. Mas aí vêm os julgamentos, os seus e os dos outros. É preguiça, é falta de vontade, e esse peso só aumenta. Você tenta reagir, mas há algo que te prende, uma força invisível que rouba qualquer impulso. Mesmo quando existe tempo, não há energia. Mesmo quando você se esforça, nada floresce. Surge a sensação incômoda de que algo está errado, mas você não sabe nomear. É como se o fio da sua vontade tivesse sido cortado, como se uma chama interior tivesse se apagado. Mas e se esse apagamento não fosse um fim, e sim um começo? Jung dizia que a alma adoece quando se afasta do seu verdadeiro destino, e o corpo, fiel guardião dessa alma, começa a gritar através de sintomas. O recolhimento nem sempre é a doença. Às vezes, é a sabedoria oculta do inconsciente tentando frear uma trajetória que já não é sua. Esse cansaço profundo, essa apatia que te paralisa, pode ser uma linguagem secreta, um protesto silencioso contra papéis que não fazem mais sentido. É um colapso, não como fraqueza, mas como um último e corajoso ato de verdade. Esse vídeo é um chamado para olhar com profundidade para esse estado, para enxergar que por trás da vontade de permanecer deitado o dia todo, existem vozes sutis tentando te contar uma história. Não é preguiça, não é falha, é uma resistência sagrada. É o corpo, talvez, tentando te salvar da vida que você foi empurrado a viver, mas que não conversa mais com sua essência. O inconsciente, como dizia Jung, é um mestre silencioso. Ele se revela por sonhos, por sintomas, por comportamentos que escapam à lógica. Essa sua vontade de deitar, de sumir por algumas horas, pode ser exatamente isso, uma mensagem ainda não traduzida. Por isso, precisamos escutar sem pressa, sem julgamento, apenas com presença, porque existem pelo menos 7 razões profundas, simbólicas e existenciais escondidas nesse impulso de parar. Razões que a medicina não nomeia, mas que ganham vida quando escutamos com o coração. Cada uma dessas 7 razões é um sinal, uma pista, um chamado de dentro pedindo atenção e cuidado. E quando você começa a compreender esses sinais ocultos, algo dentro de você também começa a se mover. A vontade de deitar deixa de ser um enigma e passa a ser um mapa. Talvez você esteja exausto de representar papéis, de seguir roteiros que não escolheu, de se moldar a expectativas que te machucam. Talvez a cama seja o único lugar onde você não precisa fingir, onde pode ser apenas você, cansado, confuso, despedaçado. E isso é humano, é sagrado, é verdadeiro. Ninguém deveria ser obrigado a levantar quando ainda está se juntando por dentro. O problema é que o mundo não sabe ouvir esse tempo da alma. Mas aqui, neste espaço, nós vamos tentar ouvir. Vamos iluminar as sombras, dar nome ao que fez você perder o desejo de levantar. Porque só assim é possível transformar. Este não é um vídeo para te empurrar à ação, nem uma dose superficial de motivação. É um espelho, um portal, uma travessia. Porque compreender aquilo que te derruba é também compreender o que, um dia, vai te levantar. Mas não por pressão ou obrigação. Levantar porque algo voltou a pulsar dentro de você, porque sua essência foi honrada, reconhecida, respeitada. Até lá, está tudo bem permanecer onde está. Está tudo bem não dar conta, está tudo bem precisar parar. A alma tem o seu próprio ritmo, e ele não segue relógios. Se você chegou até aqui, se esse título te chamou, é porque há algo em você clamando por respostas. Talvez você nem perceba o quanto está cansado de procurar. Talvez só queira entender porque a vida perdeu o brilho, porque sair da cama se tornou batalha. Mas a resposta pode estar em lugares que você nunca ousou olhar. Ela pode estar em lembranças, em crenças antigas, em feridas guardadas no silêncio. Pode estar em fragmentos esquecidos de você, que ainda aguardam resgate. Jung nos ensinou que até aquilo que parece sem sentido guarda um significado oculto. Que os sintomas carregam mensagens, que a retração pode ser a alma chamando por reconexão. E é isso que vamos fazer aqui. Ouvir esse chamado, investigar essas 7 razões que, escondidas na exaustão, revelam segredos poderosos. Porque, no fundo, o que te faz deitar também pode ser,
o que vai, um dia, te ensinar a levantar. Quando você começa a compreender a raiz do seu cansaço, algo dentro se transforma. Porque não é o descanso físico que falta, mas o descanso de uma vida que insiste em forçar você a ser alguém que não é. Então, respire fundo, permita-se sentir, se precisar deite e permaneça, porque talvez este vídeo traga palavras para aquilo que nunca conseguiu traduzir. E mais que isso, pode ser o início de uma reconciliação com tudo que precisou abandonar para sobreviver. Hoje, vamos começar a ouvir de verdade o primeiro motivo: o cansaço da persona. Já percebeu o quanto é exaustivo ter que sustentar uma identidade o tempo todo? Não uma identidade verdadeira, mas uma versão aceitável, que funcione, que agrade. A persona, como Jung descrevia, é essa máscara aprendida para enfrentar o mundo. Um papel social, uma adaptação inevitável. Mas o problema começa quando você se prende tanto a essa máscara que se esquece de quem existe por trás dela. Na ânsia de ser aceito, você começa a apagar nuances, esconder desejos, reprimir vontades e, com o tempo, isso corrói sua energia vital. Sustentar um personagem cobra caro, drena sua força, deixa marcas invisíveis. É por isso que tantas vezes o desejo de passar o dia na cama não nasce de preguiça, mas de uma alma esgotada. Esgotada de fingir, de atuar, de corresponder às exigências externas, enquanto por dentro tudo pede silêncio. A persona exige controle, presença performática, esforço constante para manter a imagem intacta. E o inconsciente, como um guardião rebelde, começa a sabotar essa prisão, desligando o motor, retirando o impulso, empurrando você para a cama como quem diz: basta, você precisa descansar dessa mentira. E o mais cruel é que, na maioria das vezes, você nem percebe que está vivendo a partir dessa máscara. Acredita que é assim mesmo, que todos vivem cansados, que ninguém tem tempo de sentir. Mas o corpo sabe. O corpo entende quando o que você mostra não corresponde ao que sente, quando o sorriso não é genuíno, quando a resposta automática esconde um grito sufocado. O corpo sente esse desalinhamento e reage da única maneira possível. Tirando a energia, fechando as cortinas, puxando você para dentro, para o único espaço onde pode, enfim, ser apenas você, ainda que em silêncio. Deitar, nesse contexto, é mais do que descanso. É protesto, é recusa, é um retorno ao silêncio sagrado da própria essência. Jung lembrava que todo excesso de adaptação produz sombra. Ou seja, quanto mais você se força a caber em moldes alheios, mais partes suas são lançadas ao inconsciente. Mas essas partes não somem, elas se acumulam, se tensionam, até que o sistema entra em colapso. E o que você chama de desânimo pode ser, na verdade, um esgotamento causado pela tentativa incessante de sustentar um personagem, enquanto sua essência grita por autenticidade. A persona, quando se torna rígida, é como uma prisão invisível. Você passa a decidir com base no que os outros esperam, a aceitar convites por obrigação, a sorrir por educação, a permanecer em relações que drenam, porque acredita que é isso que alguém bom deveria fazer. Mas cada vez que diz sim por fora e não por dentro, você se distancia mais de si. E esse afastamento consome sua energia até que resta apenas o desejo de parar. Parar tudo, deitar, silenciar, porque é no silêncio que a alma reaparece. E aí você se culpa, acredita que está falhando. Mas falhar seria o contrário. Seria continuar fingindo que está bem, continuar operando em nome de uma imagem que não traduz mais quem você é. O desejo de deitar o dia todo nesse sentido é um chamado à verdade, um convite a questionar quem você está tentando ser e a quem tenta agradar. Porque talvez, no fundo, a cama seja o único espaço onde você não precisa provar nada. Esse cansaço da persona é silencioso, mas devastador. Ele nasce nas pequenas concessões, nas frases que você engoliu, nas emoções que você sufocou. Ele se infiltra por dentro, silencioso, até transformar tudo em uma ausência de vontade, em um vazio que não é doença, mas saturação. Você não está quebrado, você está cheio, cheio de cobranças, de expectativas de imagens que não refletem quem você é. E o corpo, fiel aliado da alma, responde com a única saída possível, a retirada. Jung dizia que o processo de individuação, o caminho para se tornar de fato quem você é, começa quando você encara a persona, quando reconhece que a máscara criada para o mundo não é sua totalidade. Esse confronto muitas vezes se anuncia no colapso. No corpo que recusa levantar, na mente que não sustenta mais o teatro, no coração que já não vibra diante das metas que um dia você mesmo escreveu. Antes que um novo você possa nascer, a antiga versão precisa morrer. E a cama, ironicamente, vira esse leito de morte simbólica, onde a persona começa a se dissolver. Da próxima vez que sentir essa necessidade quase insuportável de permanecer deitado, escute, mas escute sem culpa, com reverência.
Pergunte a si: quem eu estou tentando ser lá fora que me esgota tanto aqui dentro? Que parte minha eu abandonei só para caber em moldes de aceitação? Talvez, apenas talvez, seu cansaço não seja fruto do que você fez, mas do quanto precisou se trair para sustentar. Motivo 2. Sombra não integrada. Existem dores que você aprendeu a esconder tão bem que se esqueceu delas. Raivas que jamais se permitiu viver. Vergonhas que enterrou tão fundo que parecem não existir mais. Mas elas existem. Atuam em silêncio, de forma sutil e persistente. Jung chamou isso de sombra. Tudo aquilo que você reprimiu, negou ou escondeu de si por acreditar que não era aceitável. Quanto mais você empurra essa sombra para o inconsciente, mais ela encontra formas disfarçadas de aparecer. Às vezes como irritação, às vezes como sabotagem, muitas vezes como um cansaço sem explicação, como essa vontade de não levantar, de se esconder, de sumir por um tempo. A sombra consome energia, e muita, porque para manter essas partes banidas longe da consciência, você precisa gastar esforço mental, vigiar pensamentos, controlar reações, sustentar aparências. Isso drena sua vitalidade, sua espontaneidade, seu desejo de viver. A vontade de passar o dia inteiro deitado pode ser só o reflexo desse processo. Chega um ponto em que sua psique não aguenta mais encenar, e então o inconsciente puxa você para baixo, para dentro, para o escuro, não como castigo, mas como necessidade, para que você finalmente encontre as partes que renegou. Essas partes, por mais assustadoras que pareçam, não são inimigas. São fragmentos vivos da sua humanidade, sua raiva, sua tristeza, seu medo, sua sensualidade, sua força, tudo aquilo que em algum momento você aprendeu a esconder para ser amado. Mas o que não é integrado cedo ou tarde se transforma em sintoma. E sintomas, na visão junguiana, são cartas enviadas pelo inconsciente. A exaustão pode ser uma dessas cartas, um pedido urgente para que você pare de negar quem é. Talvez você esteja deitado porque a cama virou o único espaço onde sua sombra ainda respira, onde você não precisa controlar, onde pode se render ao que sente sem medo de julgamento. Talvez ela seja o único refúgio seguro, onde sua alma encontra ar, porque viver em repressão constante é violência, e a alma, violentada por tempo demais, colapsa. Ela paralisa, ela para. E é nesse parar que encontra, de forma paradoxal, um caminho de volta para si mesma. A sombra atua o tempo todo. Quando você sente inveja e finge que não. Quando sente raiva e a transforma em culpa. Quando deseja e finge indiferença. Esse auto-engano corrói sua integridade. E aqui, integridade não é moral, é energética. É a capacidade de estar inteiro. Fragmentar demais sua experiência interna é se despedaçar. O deitar surge então como trégua, como defesa, como uma última tentativa de se recompor. Jung dizia que a cura começa quando você olha para a sombra sem julgamento, sem pressa de mudá-la ou apagá-la, apenas reconhecendo: isso também sou eu. E isso exige presença, exige silêncio, exige tempo. 3 coisas que o mundo moderno odeia dar, mas que a alma exige para sobreviver. Por isso, a cama se transforma nesse santuário involuntário. O lugar onde mesmo contra sua vontade você para. E ao parar, se aproxima daquilo que precisa ser visto. Enquanto você corre, enquanto se ocupa demais, enquanto acelera, a sombra age por trás do palco, drenando sua energia, seu prazer, sua vontade de estar vivo. Não é coincidência que tantas vezes o deitar venha acompanhado de lembranças incômodas, pensamentos pesados, imagens antigas. É a sombra pedindo passagem. É o inconsciente dizendo: olhe para isso. Sua reação natural é fugir, resistir, negar, mas a fuga só prolonga o ciclo. Quanto mais você evita, mais o corpo insiste em parar. Porque é nesse mergulho sombrio que pode estar escondida a chave da sua libertação. Que pedaço de mim foi silenciado, esquecido, enterrado no fundo? A sombra não existe para me destruir, mas para ser vista, ouvida, integrada ao que sou. Só assim a leveza volta a habitar o corpo. Só assim o fôlego retorna sem esforço, não como obrigação, mas como verdade. O descanso genuíno só acontece quando deixamos de gastar energia, escondendo o que sentimos, quando podemos existir por inteiro sem precisar justificar nada. Enquanto isso não acontece, o corpo grita pedindo pausa, a mente clama por silêncio, e a cama se torna um chamado irresistível, não por fraqueza, mas por um amor profundo e inconsciente que deseja me ver inteiro, presente e real outra vez. E entre tantos motivos, há um que permanece enraizado, silencioso e doloroso, a ferida do pai. Quando falamos do pai, não é apenas sobre aquele homem que esteve presente ou ausente, mas sobre o arquétipo da autoridade, da cobrança, da medida de valor.
Jung dizia que o pai é um dos primeiros espelhos do mundo, um molde que nos mostra merecimento, disciplina, identidade e esforço. Mas quando essa figura, por ausência ou dureza, nos faz acreditar que nunca somos bons o bastante, algo dentro de nós se contrai, fecha e se desgasta. Talvez você tenha ouvido frases como "levanta e faz algo de útil", "homem não chora", "a vida não dá mole para ninguém", palavras que, ditas para preparar, acabaram gerando autocrítica implacável. Assim, a voz que deveria orientar, inspirar e proteger se torna juiz severo, ecoando sem parar na mente adulta sempre que pensamos em descansar, dizer não ou apenas existir sem produzir. Essa é a voz que sussurra quando você tenta parar. Você não tem direito de descansar. E quando se rende ao cansaço, a culpa aparece. Não é só a sociedade que grita isso, é a marca profunda deixada pelo pai ferido. Parte de você acredita que repousar é sinal de fraqueza, que só merece deitar quem já venceu tudo, quem já provou seu valor ao extremo. Como nunca parece suficiente, como nunca chega o bastante, deitar se torna derrota. Você não relaxa, apenas se entrega. E essa entrega vem carregada de peso, de vergonha, de inadequação. O conflito acontece dentro de você. Uma parte implora por pausa, por escuta, por cuidado. Outra, moldada por essa ferida ancestral, grita que vulnerabilidade é inadmissível, que cansaço não pode existir. E é essa batalha invisível que drena mais do que qualquer tarefa externa. É guerra íntima, silenciosa, que corrói sua energia vital até apagar o brilho. E quando nada resta, só sobra o desejo de não levantar. A cama se torna o único espaço onde não há cobranças, onde o pai não exige, onde o mundo não observa. Mas mesmo ali, a culpa bate a porta. E essa culpa não é racional, ela é antiga, herdada, enraizada em séculos de masculinidade distorcida, de exigência sem ternura, de produtividade sem afeto. Você foi ensinado a se medir pelo que faz, não pelo que sente, a valer pelo que entrega, não pelo que é. Esse ensinamento virou prisão, um cárcere interno que só permite descanso quando o corpo já não aguenta mais. Quantas vezes você tentou repousar e, mesmo deitado, sentiu o peito apertar? Como se estivesse traindo alguém, como se fosse errado apenas estar. Mas isso não nasceu em você, isso foi herdado, impregnado, enraizado. É a voz do pai ferido falando através do seu silêncio. E a cura não está em rejeitar essa figura, mas em compreender que ele também foi ferido, que também não aprendeu a descansar, que também foi ensinado a calar, a endurecer, a seguir sem olhar para dentro. Agora é você quem pode quebrar o ciclo. Quando se permite repousar sem culpa, quando honra sua exaustão como sinal de vida e não como falha, você começa a curar a ferida. Cria dentro de si uma nova imagem paterna, não a que cobra, mas a que acolhe. Não a que mede seu valor pelo que produz, mas a que reconhece sua simples existência como suficiente. Isso é trabalho profundo, espiritual. É o processo de individuação, como dizia Jung. É integrar o arquétipo do pai dentro de si, mas não como tirano, e sim como guia compassivo. É preciso ternura para olhar para essa dor, porque ela é antiga, atravessa gerações, molda como você se vê no mundo e hoje te paralisa. Levantar para essa parte sua é voltar a se machucar, a ser cobrado, a ouvir que nunca basta. Então, antes de se forçar a levantar, sente-se com ela. Escute sua dor. Dê-lhe respeito, amor, acolhimento. Deitar não é o problema. O problema é a culpa que pesa sobre você quando descansa. A culpa é o veneno, mas a pausa é o remédio. Se seu corpo pede esse remédio, é porque ele cansou da tirania do autoabandono. Ele cansou de se curvar diante de uma sombra interna que nunca se satisfaz. E talvez, apenas talvez, a única forma de erguer-se com verdade seja primeiro aceitar o ato de deitar-se com honra, com reverência por tudo o que já sustentou em silêncio, mesmo quando ninguém enxergava. Há um peso nesse gesto, porque nele existe tanto entrega quanto coragem. É um reconhecimento de batalhas travadas dentro de si, das dores escondidas sob sorrisos, das madrugadas em que a alma gritava, mas a boca permanecia muda. É admitir que há um limite entre resistir e existir, e que cruzar essa linha pode não ser derrota, mas sim o início de um despertar que até agora parecia impossível. Chegamos ao quarto motivo, talvez o mais cruel e silencioso de todos, a perda do sentido existencial. Não se trata de metas, de conquistas ou de planos de carreira cuidadosamente traçados. Falamos de algo mais fundo, mais íntimo, quase invisível, mas que pulsa como essência. É aquilo que faz você abrir os olhos ao amanhecer e acreditar que a vida vale a pena. Quando esse fio se rompe, quando as ações do dia deixam de dialogar com a alma, o corpo trava, a mente paralisa, a energia desaparece. O simples gesto de levantar da cama se torna um fardo que pesa como uma montanha.
Você pode estar cercado de pessoas, de compromissos, de agendas cheias, mas nada vibra, nada aquece, nada se conecta. É como se de repente tudo tivesse perdido a cor, o gosto, o perfume que antes animava seus dias. Você tenta convencer a si mesmo de que é apenas uma fase, tenta se mover, tenta reagir, mas no silêncio algo se parte, algo entra em colapso. É como se sua alma gritasse: "Isso não me representa mais." E quanto mais você ignora, mais o vazio cresce, mais a cama se torna abrigo, porque ali não precisa fingir que sabe para onde vai. Essa perda de sentido é traiçoeira. Não chega com barulho, mas com ausência. Ausência de impulso, de desejo, de curiosidade. De repente, o que antes movia, agora se afasta. Os planos que incendiavam viram cinzas. As pessoas que te cercavam parecem distantes, inalcançáveis. É uma sensação de desencaixe profundo, como se a vida seguisse por uma estrada e você, sem perceber, tivesse ficado para trás. Não por escolha, mas por necessidade. Fingir sentido é uma traição que o corpo já não suporta carregar. Jung dizia que o colapso existencial não é um fim, mas um chamado. É um anúncio de que a vida que você sustentava precisa morrer para que outra, mais verdadeira, possa nascer. Mas essa transição é brutal. Ela não entrega respostas prontas. Pelo contrário, desorienta, desorganiza, desmonta certezas. Faz você questionar tudo, do mais simples ao mais essencial. É nesse caos interno que o impulso de deitar surge como resposta, como proteção. Deitar-se, nesse instante, não é desistir. É retornar ao escuro, ao silêncio, ao útero simbólico, onde talvez algo novo esteja sendo gerado. Não é fuga, é gestação. Você até tenta se forçar, marcar compromissos, cumprir rotinas, mas nada encaixa. O corpo sente, recusa, denuncia. Isso já não serve. E quando o corpo recusa, a alma agradece. A cama deixa de ser apenas lugar de descanso. Torna-se símbolo, símbolo de pausa, de ruptura, de um não mais. E até que o novo se insinue, até que uma direção comece a sussurrar: o antigo precisa ser honrado em sua morte, mesmo que seja uma morte sem forma, sem nome. Essa dor, por não ter definição clara, rasga ainda mais. Você tenta explicar, mas ninguém entende. Dizem: sua vida está ótima, você tem tudo. Mas eles veem estrutura, não enxergam alma. Não percebem o silêncio que devora por dentro, a ausência de brilho no olhar, a falta de fogo no peito. E você, sem palavras, se cala. Afasta-se. Deita-se. Porque ali, na escuridão dos lençóis, você não precisa de respostas, mas também não precisa dar explicações. Isso dilacera, dói em profundidade. Dói porque você querer, quer sentir, quer vibrar, mas não consegue. E essa paralisia não é fracasso, é sintoma. Sintoma de que você se afastou demais de si mesmo. De que viveu para agradar, para caber em expectativas, para ser funcional. Agora, sua alma exige presença. Está ecoando em silêncio uma voz firme. Eu não sigo mais sem direção. Essa exigência, quando negada, se transforma nesse colapso vital que você chama de desânimo. Mas e se esse desânimo fosse, na verdade, um chamado, uma travessia oculta? E se a cama fosse o altar onde a antiga versão de você está sendo enterrada em silêncio? E se, ao invés de se culpar por estar deitado, você pudesse começar a questionar: que sentido verdadeiro minha alma está pedindo para viver? Porque talvez você esteja justamente onde precisa, parado, em silêncio, aguardando uma resposta que não vem da mente, mas da escuta mais profunda. Jung acreditava que a alma sempre busca sentido, e quando não encontra, adoece. Mas essa doença, por mais dura que seja, é também remédio, porque obriga a parar, a rever, a morrer para o que já não pulsa. E é nesse morrer simbólico, nesse repouso sagrado, que o novo germina, tímido, mas vivo. E quando enfim surgir, levantar não será peso, será renascimento. O quinto motivo, tão presente quanto invisível, é a sobrecarga da adaptação. Talvez você não perceba, mas passa grande parte da vida tentando se ajustar, se moldar ao que esperam de você. A forma correta de falar, de agir, de trabalhar, de se relacionar. Desde criança, aprendeu que ser aceito era mais importante do que ser verdadeiro. E essa lição, repetida de forma silenciosa e constante, virou padrão, um piloto automático de sobrevivência. Observar o ambiente e moldar-se a ele, mesmo que isso custe sua essência, seu ritmo, sua verdade. Só que viver se adaptando constantemente é um fardo devastador, porque não é um esforço pontual. É uma vigília contínua, uma atenção dobrada a cada gesto, a cada palavra, a cada decisão. Você pensa 2 vezes antes de dizer o que sente. Sorri quando dói,
concorda quando discorda, permanece quando tudo em você pede fuga. E cada pequena traição a si mesmo acumula um peso invisível. Vai se alojando nos ombros, vai comprimindo o peito, vai enrijecendo o corpo, até que chega um ponto em que tudo dentro de você grita: eu não aguento mais. E quando esse grito é ignorado, o corpo assume, ele desacelera, ele trava, ele te arrasta para a cama, como quem diz: se você não parar por escolha, vai parar por colapso. E você chama isso de preguiça, procrastinação ou apatia, mas o nome verdadeiro é exaustão emocional. A alma está cansada de se moldar, de representar, de ocupar papéis que a ferem apenas para não decepcionar. A vontade de ficar deitado o dia inteiro é, nesse caso, um ato inconsciente de rebeldia, um protesto silencioso contra a prisão invisível da adaptação constante. Essa sobrecarga não nasce apenas de grandes exigências. Ela se esconde nos detalhes, nos bons dias ditos sem vontade, nos silêncios em conversas difíceis, nas vezes em que você engoliu o próprio desejo só para manter a paz, nas relações em que precisa se explicar o tempo todo, nos trabalhos em que é elogiado por ser flexível, quando na verdade está se violentando. E quanto mais você se molda, mais se perde de si. E quanto mais se perde, mais a alma se adoece. De repente você percebe que perdeu o entusiasmo, que tudo exige esforço desmedido, que até o prazer parece forçado, porque você já não está inteiro em nada. Tornou-se reflexo do que os outros querem, uma adaptação ambulante, e a cama vira o único espaço onde ainda existe inteiro, ainda que calado, ainda que sem respostas. E o mais cruel é que o mundo aplaude sua capacidade de adaptação. Dizem que você é forte, resiliente, compreensivo, mas ninguém enxerga o preço. Ninguém vê a tensão que seu corpo guarda, a insônia, o esgotamento, o vazio, porque por fora você funciona, mas por dentro está se desmoronando. Está tentando desesperadamente lembrar quem era antes de se moldar a tudo. Está tentando reencontrar uma versão sua que ainda tenha cor, que ainda pulse, que ainda faça sentido. E não se trata de rejeitar os outros, mas de reencontrar a si mesmo. De reconhecer que, em algum ponto, você se perdeu de vista e que agora a alma exige retorno, clama por autenticidade. E depois disso não há como seguir fingindo. Não há como continuar sorrindo quando tudo pede pausa. Por isso deitar não é fraqueza, é cura. É a pausa sagrada para resgatar o que foi abandonado em nome da aceitação. Jung dizia que a alma pede totalidade, que é preciso deixar de ser apenas uma função social para voltar a ser indivíduo. E esse retorno, muitas vezes, começa com um colapso, com a recusa do corpo em continuar sendo apenas adaptação, com a decisão inconsciente de parar. Parar para lembrar, parar para ouvir, parar para sentir quem você é, sem filtros, sem concessões, sem medo. E a cama, mais uma vez, se torna esse espaço simbólico onde a reconstrução inicia. Pode doer perceber o quanto você se abandonou. Pode ser desconcertante admitir que sua exaustão tem nome e causa, mas é nesse reconhecimento que mora a verdadeira libertação. Quando você descobre que o desejo de permanecer deitado não é fraqueza, mas um aviso silencioso, tudo se transforma. Você deixa de travar batalhas contra si mesmo, abandona o julgamento cruel e aprende, enfim, a se abraçar. É nesse instante que a pausa revela sua força e ganha o valor de algo sagrado. E é justamente aí que o movimento recupera sentido. Estamos no sexto motivo, aquele que foge da lógica comum e se aproxima do que Jung nomearia como um movimento arquetípico, o arquétipo do recolhimento. Toda a natureza conhece essa dança. Há sempre um tempo de retração. O inverno cobre a terra com silêncio. Animais se escondem, árvores se despem. Não há pressa, não há urgência. Apenas pausa, uma pausa viva, que não é ausência, mas preparo. Do mesmo modo, a alma também atravessa invernos. Períodos em que tudo desacelera, em que a energia recua, em que até o querer se dissolve. E resta apenas o gesto simples de deitar. Mas fomos ensinados a não respeitar esse compasso. Fomos moldados a acreditar que parar é fracassar, que descansar é desistir, que recolher-se é um retrocesso. Aprendemos a ignorar o corpo quando ele pede um repouso profundo, a silenciar a alma quando ela perde o fôlego, a seguir em movimento quando cada parte de nós implora por quietude. E é por isso que surge aquela vontade de passar o dia inteiro deitado, porque sem notar, você entrou num ciclo de recolhimento. Um tempo que pede mergulho, reflexão, escuta atenta. Mas, como não reconhecemos isso como natural, nascemos em conflito, e esse conflito nos adoece. O arquétipo do recolhimento é um chamado ancestral à introspecção. Ele se manifesta quando a alma precisa arrumar sua casa interior, digerir memórias, metabolizar feridas, repensar caminhos. É o convite da vida para o retorno ao centro. Esse não é um tempo de fazer, mas de ser. Um tempo de existir sem exigência, de permitir que o antigo se desfaça
para que o novo encontre espaço. Forçar movimento nesse período é violentar a própria essência. A cama se torna então casulo, útero simbólico, o lugar onde a alma se refaz em silêncio. Só que o mundo não aceita ciclos. Ele exige constância, produtividade, resultados imediatos. Essa pressão cria uma guerra dentro de nós. Uma parte deseja respeitar o ritmo da alma, outra se culpa por não estar reagindo, sorrindo, entregando, e essa divisão drena a energia, suga o ânimo. Você se sente dividido, frágil, confuso, mas o corpo é sábio e insiste. Ele força a pausa, obriga a deitar, porque sabe que esse tempo não é vazio, é fértil. Sabe que essa pausa não é ausência, é gestação. O que brota em você precisa de silêncio para nascer. Jung compreendia que o inconsciente fala por símbolos, imagens e gestos que desafiam a lógica imediata. O recolhimento é um desses símbolos. Não carrega explicações rápidas, mas revela profundidade. Ele é o convite para uma travessia interior, para olhar para dentro sem mapa, sem pressa, e esse mergulho assusta porque não aprendemos a confiar na pausa. Mas ela é sagrada. É no escuro que as sementes rompem a terra. É no silêncio que o novo se prepara. Talvez seja exatamente aí que você esteja agora, no inverno da alma. Um tempo de recolher ramos, de calar as folhas, de fechar os olhos para o mundo lá fora e abrir os ouvidos para o mundo de dentro. Não há erro nisso. Pelo contrário, é nesse vazio que a essência se reencontra. É no silêncio escuro que a luz começa a sua preparação. O corpo sabe disso antes da mente. Ele para, desliga, insiste em deitar. Você pode resistir, pode tentar forçar o movimento, pode buscar respostas fora, mas talvez o que você precise agora não seja a ação, seja a aceitação. Aceitar que seu ritmo mudou, que sua alma está em processo, que seu corpo está a serviço de algo maior, invisível, mas absolutamente real. E quanto mais você recusa esse chamado, mais o corpo grita, mais o peso aumenta, mais a culpa se instala. Porque é impossível florescer em pleno inverno. Tentar isso é cruel consigo mesmo. O recolhimento não é derrota, é maturação. Não é desistência, é raiz criando profundidade. É a pausa que prepara o renascimento. Enquanto ninguém percebe, algo profundo dentro de você está sendo redesenhado. Uma nova visão, um desejo inédito, uma versão inteira de si mesmo está sendo forjada na escuridão silenciosa. E quando esse momento chegar, você não vai se erguer por obrigação. Vai se levantar porque algo em você despertou, porque uma centelha de verdade explodiu dentro do peito. Esse despertar será leve, íntegro e inevitável, como a primavera que chega em silêncio, mas muda absolutamente tudo ao redor. Até lá, respeite o ciclo, respeite a pausa, respeite a vontade de descansar. Não é preguiça, é preparação. É sua alma suplicando: agora eu preciso do silêncio para florescer. E está tudo bem, o mundo pode não compreender, mas seu corpo compreende, sua alma compreende, e esse entendimento basta. Agora chegamos ao sétimo e último motivo, talvez o mais enigmático de todos: o silêncio como um grito escondido. Vivemos em uma era que idolatra a performance, a fala incessante, a exposição sem limites. Falar virou sinônimo de existir. Produzir virou sinal de estar vivo. E o silêncio, por sua vez, foi rotulado como fraqueza, desistência, apatia. Mas existem silêncios que são mais altos do que qualquer voz. Existem silêncios que são clamores, lamentos, pedidos. Quando o corpo escolhe o silêncio, quando ele se deita e se recusa a reagir, pode estar tentando gritar aquilo que sua boca jamais conseguiu pronunciar. Esse deitar insistente, esse olhar perdido no teto, esse peso que prende, tudo isso pode ser um pedido de socorro. Um pedido que talvez você não consiga ouvir porque passou tempo demais abafando sua própria dor, tempo demais engolindo frustrações, tempo demais sufocando verdades para manter a paz, proteger os outros e não gerar desconforto. Mas tudo aquilo que foi silenciado agora cobra espaço. A alma sufocada não encontra outra forma de se expressar, senão parando, travando, deitando em silêncio. Você pode estar caído não porque desistiu da vida, mas porque está desesperadamente tentando escutar algo que só se revela no vazio. Algo que estava encoberto pelo ruído, pelas obrigações, pelas distrações. Esse algo é sua verdade. Uma verdade que dói, que rasga, que transforma e que por isso foi empurrada para o fundo por tanto tempo. Mas ela nunca sumiu. Apenas esperava e agora encontrou uma fresta no seu silêncio, no seu recolhimento, na sua entrega. Jung dizia: aquilo que não se torna consciente retorna como destino. E o que não é dito, não é vivido, não é olhado de frente, retorna como paralisia. O corpo grita no lugar onde a palavra falhou. A cama se torna confessionário. O travesseiro vira testemunha
E esse silêncio sufocante pode ser a última chance que sua alma encontrou para dizer: não dá mais. Eu não consigo sustentar essa mentira. Você não está apenas cansado. Você está diante de uma ruptura. E toda ruptura começa com um silêncio brutal. Mas esse silêncio não é fim. Ele é intervalo. Ponte entre dois mundos. O mundo que você viveu até aqui, sustentado por personagens e pactos invisíveis que perderam o sentido, e o mundo que ainda não nasceu, mas que já começa a sussurrar nesse vazio. A alma, quando decide mudar de forma, primeiro silencia, primeiro para, primeiro observa. Por isso deitar pode ser o primeiro gesto de um recomeço, ainda que pareça, à primeira vista, o anúncio de um fim. Você pode não entender, pode se culpar, se comparar, se questionar, mas nada disso muda a verdade. O corpo não mente. Ele está revelando que algo em você morreu. Alguma versão já não cabe mais. Algum papel sustentado com esforço já não serve. E no lugar disso, resta apenas o silêncio. Um silêncio fértil, assustador, mas cheio da potência do renascimento. Esse silêncio não precisa de pressa, não exige respostas. Ele pede espaço, respeito, tempo. E a cama, nesse instante, pode ser o único lugar onde você consegue se oferecer isso, onde não precisa justificar nada, onde não precisa fingir que está bem. Ali, no escuro, no vazio, no silêncio, algo começa a pulsar novamente. Um bater tímido, mas verdadeiro, um sopro de vida que marca o início de uma nova história. Porque nem todo silêncio adoece. Existem silêncios que curam. Silêncios que reorganizam. Silêncios que limpam. O seu silêncio, esse mesmo que te mantém deitado, pode estar te protegendo de um colapso maior. Pode estar afastando você de uma vida que já não te representa. Pode estar criando as condições para que um dia você se levante de novo, mas dessa vez com verdade, com direção, com presença. E até lá, está tudo bem permanecer calado, está tudo bem estar em pausa, está tudo bem simplesmente não saber. A alma não corre. Ela dança no compasso do invisível. E se hoje o corpo repousa, pesado, silenciado, é porque algo maior está germinando no íntimo, amadurecendo em silêncio, preparando o terreno. Esse intervalo, por mais desconfortável que pareça, é sagrado, é parte do processo. Confie nele. Confie em você. Confie nesse silêncio que não é vazio, mas sim um útero de vida prestes a emergir em luz. Quando a hora chegar, você sentirá. O corpo saberá. A alma reconhecerá. O despertar virá não como cobrança, mas como um renascimento inevitável, como um sopro novo que te ergue sem esforço, devolvendo fôlego, sentido e verdade. Talvez agora você consiga enxergar sua vontade de permanecer deitado sob uma nova perspectiva. Não como fraqueza, não como falha, mas como uma linguagem. O corpo e a alma encontraram uma forma de se expressar quando a mente ainda não compreendia. Cada um desses 7 motivos, o cansaço da persona, a sombra escondida, a ferida paterna, o vazio de sentido, a sobrecarga da adaptação, o recolhimento arquetípico e o silêncio que grita, são convites. Convites para parar de fugir, para ouvir a verdade esquecida, para olhar para dentro. E é doloroso perceber o quanto tentamos calar esses sinais, o quanto insistimos em continuar, mesmo quando tudo em nós já havia parado. Mas talvez essa dor seja também a semente de uma mudança profunda. Porque só quando reconhecemos a densidade desse cansaço é que podemos transformá-lo, não como uma barreira a ser vencida rapidamente, mas como travessia, como jornada de reconciliação com o que somos de verdade. O que te derruba não é fraqueza, é excesso de mentira, de máscara, de esforço em sustentar uma vida que já não é sua. E não há nada mais justo que o corpo recusar esse peso. Ele não está falhando, ele está sendo fiel à sua alma. E essa fidelidade é o maior ato de amor que você poderia receber agora, mesmo que venha em forma de paralisia, de colapso, de cansaço. Porque o deitar deixa de ser sinal de fraqueza e passa a ser símbolo de renascimento, de reconfiguração do tempo, do esforço, do merecimento, do próprio valor. É nesse repouso forçado que você começa a se perguntar: de onde vem esse peso? E só essa pergunta já é um portal de cura. Mas a cura exige silêncio, exige escuta, e escutar exige coragem. Coragem para sentir o que você vinha evitando, coragem para lembrar o que havia enterrado, coragem para acolher partes que você exilou de si. Essa escuta não nasce no movimento, mas na pausa, no vazio, no momento em que você aceita deitar não como fuga, mas como reencontro com a sua verdade. Este vídeo não é sobre te obrigar a sair da cama, é sobre te ajudar a entender por que você está nela. É sobre dar palavras a uma experiência que te paralisa, que te isola, que te confunde, mas que também te convida. Porque quando o cansaço é acolhido, ele se transforma.
Quando a dor é nomeada, ela começa a se dissolver. Quando a alma é escutada, o corpo, aos poucos, se ergue. Você não precisa se levantar agora, não precisa agir. Apenas permita-se estar onde está, com tudo o que sente, com tudo o que ainda não compreende. Esse simples gesto já é imenso, já é coragem em estado puro. E se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso com o coração aberto, saiba, você já se movimenta, não por fora, mas por dentro. E esse movimento invisível é o que um dia vai te levar de volta à vida, mas não a qualquer vida, e sim a sua vida, honesta, alinhada com quem você é de verdade. Agora, eu te convido a compartilhar. Não por obrigação, mas porque sua história pode se tornar o espelho de alguém. Me conte nos comentários, qual desses 7 motivos mais ressoou em você? Qual deles você reconhece no seu corpo, no seu silêncio, no seu cansaço? E se não souber nomear, não tem problema. Escreva apenas, eu também sinto isso. Porque às vezes, só de perceber que não estamos sozinhos, algo em nós já se acalma. Se este vídeo trouxe acolhimento, se deu voz ao que você não sabia explicar, compartilhe com alguém que também precise ouvir. Alguém que talvez esteja deitado agora, sentindo culpa por não reagir. Alguém que precisa entender que deitar também é espiritual, que parar também é sagrado, que o corpo fala e quando o ouvimos, tudo começa a mudar. E nunca se esqueça, você não precisa correr, não precisa se forçar, não precisa performar uma cura. Só precisa se escutar, só precisa confiar que existe um tempo certo para tudo, até mesmo para levantar. E quando esse tempo chegar, o levantar não será luta, será voo.